Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. As políticas de Trump são sinal do Messias? Alguns líderes religiosos pensam que sim. Durante uma visita à Casa Branca na semana passada, o ex-refém Homer disse a Trump que ele foi enviado por Deus para salvá-los. Alguns grupos religiosos judeus e cristãos acreditam que a chegada do Messias seja pela primeira vez para os judeus e a volta para os cristãos pode ser iminente. Na visão deles, Deus preparou o cenário ao devolver Trump à Casa Branca. As ações do presidente, como nomear a pastora Paula White, que é fervorosa a favor de Israel, falar para Israel deixar o inferno se soltar no Hamas e provavelmente se preparar para anunciar que Israel pode decretar soberania sobre a Judéia e Samaria, convenceram alguns de que suas crenças estão corretas. Durante uma visita à Casa Branca na semana passada, o ex-refém Homer Chen Tove disse a Trump que foi enviado por Deus para salvá-los. Israel está quase comemorando, né, Purim, que é a festa que está chegando. Então, Purim é onde Deus orquestra todos esses eventos naturais e políticos para salvar Israel, explicou o rabino Túlio Weiss, do Israel 365. E Deus coloca Esther no palácio para um momento como este. Weiss disse: muitas pessoas disseram que Deus colocou Trump à Casa Branca, mas agora eles estão começando a acreditar. E aí ele destacou os ensinamentos de Maimonides, que delinearam 3 eventos principais que sinalizam a vinda do Messias. A primeira, ele explicou que a destruição de Amaleque, que é ali Gaza, né, o Hamas seria o Amaleque. E o segundo é o renascimento religioso que está acontecendo em Israel, como você vê um crescente interesse de envolvimento religioso. Isso se reflete na ascensão da direita religiosa. E o último, a etapa, é a reconstrução do templo no Monte do Templo em Jerusalém. Construir o templo seria uma vitória total nessa guerra, observando que o Hamas chamou o 7 de outubro de inundação de Al-Aqsa, referindo-se ao Monte do Templo. Se Deus quiser, celebraremos um alegre Purim com a libertação de todos os nossos reféns e teremos aquele terceiro templo pelo qual oramos por 1000 anos. E será graças a Donald Trump e todos os judeus que estão finalmente dizendo: chega dessa bobagem, vamos agir. O Israel 365 também é uma organização internacional que está promovendo várias resoluções para ajudar a questão da anexação da Judéia e Samaria. Já está no Senado dos Estados Unidos, não se fala mais Cisjordânia, sim Judéia e Samaria, e eles querem impulsionar que o Trump aceite, né, confirme a anexação de Israel com a Judéia e Samaria. E já está no parlamento de Israel também uma lei que anexaria essas duas regiões. O Israel 365 está promovendo várias organizações internacionais para ajudar a trazer várias coisas proféticas, assim falando, para Israel. Entre elas, o terceiro templo, anexação. E aí ele já tem várias conferências de programas de TV e tal. Só que o mais interessante que vai acontecer, eles estão querendo fazer uma eleição de uma nova liderança mundial judaica para impulsionar o MAGA, o movimento MAGA. O que é o movimento MAGA? É o movimento do Trump, uma América grande, que ajudaria nessa questão do terceiro templo e anexação. Essa eleição é para o Congresso Sionista Mundial e seus representantes de comunidades judaicas em todo o mundo, que alocam 1 bilhão anualmente para causas judaicas.
Eles também supervisionam as principais instituições regionais nacionais de Israel, incluindo a Organização Sionista Mundial, que executa a visão do Congresso, a Agência Judaica, que desempenha um papel central na migração judaica para Israel, e o Fundo Nacional Judaico, que possui 13% das terras de Israel. Então, esse Congresso do Sionismo Mundial, ele tem uma função ampla sobre todas as instituições judaicas no mundo e em Israel, inclusive nacionais. E tem 13% das terras de Israel. O Israel 365 está concorrendo a uma chapa nas próximas eleições do Congresso Sionista Mundial. O ex disse que um dos principais objetivos da plataforma é pressionar a soberania, os membros da comunidade, entre os membros da comunidade judaica. A eleição é aberta apenas a eleitores judeus. Ele é um dos concorrentes. Nós defendemos sem pedir desculpa a Judéia e Samaria. Queremos relacionamentos mais fortes entre judeus e cristãos e queremos uma nova liderança. Esse Congresso Sionista Mundial, ele é formado só por judeus, a eleição é só feita com judeus e só judeus podem participar. Só que eles querem também participação agora dos cristãos, porque vai precisar da ajuda deles para as coisas que eles querem, né? Ele acredita que deve haver uma nova liderança no mundo judaico, porque, em sua visão, um Estado palestino representaria uma ameaça existencial a Israel, e ele argumentou que muitos líderes judeus, especialmente na esquerda liberal, não conseguem entender isso. Então, vai ter essa eleição, e o interessante é que eles querem colocar o movimento do Trump, né, uma América grande nesse meio, cristãos, mesmo que seja um congresso sionista mundial. Então eu acredito que daí vai sair uma pessoa com uma influência muito grande no meio judaico, mas também vai ter uma certa influência sobre o mundo cristão e sobre o Trump também. Porque esse MAGA, esse movimento do Trump, tem uma grande influência sobre o Trump. Vocês viram que o Trump tirou a ajuda da Ucrânia por um momento, vai fazer a cúpula da paz na Arábia Saudita, mas a Rússia está atacando de muita força sobre eles. E tem lugares que até tomou já de novo. E aí o povo ucraniano resolveu pedir, orar a Deus, buscar a Deus, porque é o único socorro que eles vão ter agora. E aí aconteceu um fenômeno, aconteceu um raio, desceu do céu. Parece que tinha um ser que jogou esse raio e os tanques dos russos foram totalmente destruídos. Se não tivesse sido destruído, a cidade não teria quase ninguém vivo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse vídeo, eu acho interessante. Canais de UFOs falam que foram UFOs, né? Aí vai muito do que você crê, o que você acredita. Eu prefiro acreditar que seja Deus respondendo a oração dessas pessoas, que são inocentes e estão passando por um momento que só Deus para socorrer. O rapaz, que é um soldado, disse que algum milagre aconteceu, parecia uma nave espacial, houve um ataque de alguma nave espacial. Houve algum tipo de relâmpago saindo do céu e faíscas estavam se espalhando por toda a parte. Então, pela manhã, eles descobriram que todo o maquinário russo estava destruído. Todos aqueles soldados pensaram que o estrago talvez tivesse sido feito por alguma arma que não conhecíamos, ou que era apenas uma intervenção de Deus. Mas eu vi uma nave espacial, aí a visão de alguns soldados ucranianos que estavam lá. Esse soldado revelou que esse ataque misterioso não é o único exemplo de Deus
respondendo às orações ucranianas e agindo contra as forças russas. Ele descreveu que um amigo estava orando para que os russos se voltassem contra si mesmo apenas para que isso acontecesse, descrevendo os momentos após um grupo de tanques ocupar uma pequena cidade ucraniana. Eventualmente, à noite, eles encontraram o primeiro grupo de tanques russos e eles começaram a atirar um no outro. A força divina ou intervenção alienígena? Eu prefiro pensar que foi Deus. Esse é o soldado, né, o outro soldado, que fala que foi um relâmpago disparado do céu e os ucranianos contam que foi uma intervenção divina do campo de batalha. Tem outras aparições acontecendo na Ucrânia e livrando os ucranianos de morte. A Ucrânia está praticamente largada, né? Porque todos estão falando que vão ajudar, mas ninguém mandou um exército da Europa, não foi para lá. As armas não chegaram. O Trump cortou a ajuda. Eles estão praticamente desamparados. Então, dizem que está tendo muitos fenômenos que estão livrando os ucranianos da morte. E é sem explicação. Aí uns acham que é UFO, outros alienígenas, outros anjos, outros próprios Deus. Aí vai também da sua visão religiosa. Que Deus abençoe vocês.